A Montanha Mágica 50. Estou na página 221 da Companhia das Letras. Sopa Eterna e Clareza Repentina é o subcapítulo. Bom, é quase nada no livro, não precisa você nem tentar encontrar. Só o seguinte, no primeiro parágrafo que termina no 221 tem o seguinte: Hans Castorp regalava-se com tudo aquilo, como o filho do alfaiate diante da mesinha mágica no conto de fadas. Como filho de alfaiate diante da mesinha mágica no conto de fadas. Que alfaiate que é esse, meu Deus do céu? Que conto de fadas ele está falando, né? Bom, pesquisando um pouco, a gente encontra que é um conto dos irmãos Grimm. Lembre-se que os irmãos Grimm são os caras, quando a gente está falando de conto de fadas, junto com o Hans Christian. Como é que é? Hans Christian Andersen? Que é um livro. Hans Christian Andersen, os irmãos Grimm. São os caras quando a gente está falando de fábulas, né? Um conto de fadas, esse tipo de coisa. Eu poderia aqui simplesmente falar para vocês qual que é a mesinha e qual é o alfaiate, resumir o conto e pronto. Estaria ótimo, seria uma notinha de rodapé e pronto, né? Mas eu quero ir um pouco mais longe, em dois sentidos. O segundo sentido eu já falo com vocês. O primeiro sentido é abordar a seguinte questão. Algo que geralmente se perguntam muito é o quanto de acesso que a gente tem à experiência dos outros, né? Essa é uma questão que talvez nós devêssemos gravar 150 vídeos tentando buscar a resposta para essa questão, analisando exemplo por exemplo, mas não é o meu objetivo aqui, não quero resolver a questão. Então só quero reformular a questão e apontar para uma direção. Bom, vamos reformular a questão. Você tem lá um amor que você sente, né? E você sente aquele amor e eu nunca vou entender o amor que você sente porque eu não sou você, né? Eu nunca vou entender teu sofrimento porque eu não sou você. E assim por diante. Você está olhando para um céu azul e o céu que você vê não é o mesmo céu que eu vejo porque eu não estou olhando com as mesmas experiências, percepções, bagagem. Talvez você tenha estudado sobre nuvens, você conhece muitas tonalidades de azul, eu não conheço, etc, etc. Então, em teoria, para muitas pessoas, nós estamos vendo dois tipos de céu diferentes e o teu sentimento é incomunicável, né? Se fosse assim, para responder a pergunta direto, sem se delongar com argumento e contra-argumento, se fosse assim não faria sentido nenhum a gente conversar, né? Já que eu tenho uma realidade dentro de mim, uma verdade dentro de mim, e você tem outra dentro de você, e a gente nunca pode entender um ao outro, então por que a gente está conversando? Por que a gente fica lendo e relendo o mesmo parágrafo de Thomas Mann para tentar entendê-lo, se eu nunca vou conseguir entender o Thomas Mann e o mundo dele é diferente? Então eu só vou pensar, olha, na minha opinião o Thomas Mann escreveu sobre um dragão azul que cuspia algodão doce. É isso daqui que na verdade é o tema da Montanha Mágica. Isso é absurdo, isso é um absurdo, né? Isso é não respeitar a estrutura da realidade. A estrutura da realidade é: nós dois estamos vendo o mesmo céu. Você pode ter um ponto de vista diferente sobre o céu, mas nós dois estamos olhando para o mesmo sol, para o mesmo céu. Prova disso é que a gente pode até discordar. Por que eu posso discordar? Você fala uma coisa sobre o céu e eu falo outra, né? Não, o céu não está tão ameaçador assim como você está dizendo. Justamente porque nós temos dois, os dois, aqui está o céu, você está olhando desse lado, eu estou olhando desse lado, justamente porque o céu está lá no meio, né? Como ponto, como uma âncora para a nossa discussão é que a gente pode discutir sobre o céu. Está acabando a minha bateria, eu vou começar um outro vídeo.